Muito boa tarde a todos, quem já está aqui presente na sessão. Vamos iniciar dentro de uns breves momentos, aguardamos só também que se junte a nós a representação da Entreajuda. Peço-vos que aguardem só mais alguns minutos. Se calhar vamos abrir a sessão e contamos que a doutora Isabel Johnny se possa juntar ainda a nós nos próximos momentos, mas para não deixar aqui os nossos participantes à espera, vamos arrancar com a sessão. O meu nome é Nuno Guerra Santos, sou vogal da direção da APDSI. Começo por dar-vos as boas-vindas a todos, agradecer aqui aos oradores que vão fazer parte desta sessão e ao nosso formador, ao Murilo, que vai se encarregar daquilo que é a componente formativa desta sessão, que é o seu objetivo principal. Deixem-me apresentar também rapidamente. O Javier Aller é responsável da Meta, ele próprio vai se apresentar e fazer aqui uma breve introdução sobre o posicionamento da Meta, naquilo que obviamente são as suas principais ferramentas e a forma como elas estão ao dispor das organizações sem fins lucrativos para prosseguirem os seus fins. O Murilo já referi, portanto será o formador da Meta que vai estar connosco e que nos vai transmitir aqui o seu conhecimento e experiência. Para esta sessão, que, lembro, tem um objetivo de um nível intermédio, portanto, para quem teve a oportunidade de estar na sessão anterior, hoje pensamos poder, entrar um pouco mais em profundidade em alguns aspectos. Obviamente ficamos, como sempre, disponíveis para tentar corresponder às questões que possam colocar-nos, que deixaremos um pouco mais para o final. E também queria agradecer aqui, especialmente hoje, à Sandra Cardoso, que se junta a nós, da SOS Animal, e a quem vamos pedir também já de seguida, e aqui para, digamos que abrir o apetite do resto da sessão, que nos fala um pouco de como é que utiliza, não é, as redes sociais. É sempre muito poderoso, não é, vermos as ferramentas aplicadas na prática, não é, como elas podem fazer a diferença na vida de uma organização, e é esse desafio que colocamos à Sandra. Só para terminar a minha intervenção, e espero que entretanto se possa juntar a nós a Entreajuda, que é a nossa parceira juntamente com a Meta nesta iniciativa, de podermos fazer chegar algum conhecimento e algum maior domínio, alguma sensibilização para as ferramentas que hoje temos disponíveis na sociedade de informação, para as entidades, neste caso em particular para as entidades sem fins lucrativos. E estas ferramentas são uma boa oportunidade, uma janela, digamos assim, para poderem chegar aos seus vários públicos, sejam eles os destinatários, voluntários, potenciais patrocinadores, apoiantes das suas atividades. A APDSI tem como missão precisamente contribuir para uma sociedade de informação mais inclusiva, mais participada, mais segura. E, portanto, entendemos que este tipo de ações, que não se dirige a nenhuma ferramenta em particular, a nenhuma empresa em particular, mas hoje temos aqui a Meta, que é obviamente um player relevante, e que nos pode ajudar a trabalharmos esta sensibilização que achamos que é importante, não é, do melhor uso possível destas ferramentas que estão ao dispor de todos, para termos uma sociedade, como disse há pouco, mais inclusiva, mais participada e mais segura. Esse é digamos que a nossa missão principal. Não vemos a formação como parte de uma atividade comercial, nós somos uma associação também sem fins lucrativos, e portanto vemos estas ações apenas como mais um contributo para a sensibilização, para o melhor conhecimento e para o melhor uso das ferramentas que hoje estão ao nosso dispor. Eu daria a palavra para já ao Javier, que pudesse também apresentar-se, fazer aqui uma breve introdução. Depois, se a Entreajuda se juntar a nós, ainda daremos essa oportunidade, senão vamos avançando aqui na sessão e abriremos, se necessário, a sessão entretanto. Deixava só para o final e pedir-vos que deixássemos para o final, para pelo menos seguirmos aqui, digamos que a sequência principal da sessão de formação, mas tentarmos aqui no final ter um espaço aberto para nos poderem colocar questões, para podermos dialogar e podemos esclarecer algumas dúvidas que possam ter. Javier. Muito obrigado, Nuno. I hope you understood most of what I told in Portuguese. Creio entendi.
Desculpa-me, eu vou tentar fazer esta introdução em português, com certeza será portunhol, mas... Muito bem, muito bem. Eu chamo-me Javier de Santiago e formo parte da empresa Meta, mais conhecida como Facebook para vocês, na equipa de governo, política e ONGs. Eu sou o ponto de contato principal para Portugal em matéria de publicidade para vocês. No mês de junho já vimos uns conceitos mais básicos. Esperamos que hoje vocês possam aprofundar nestes conhecimentos dos produtos e soluções que Meta disponibiliza. Hoje vamos fazer uma formação de nível intermédio e abordaremos estas soluções. Eu quero apresentar e também agradecer ao meu colega Murilo, que muito amavelmente participa hoje para conduzir esta formação. Eu estarei também tentando de responder às vossas perguntas e dúvidas no chat. Muito obrigado pela vossa presença aqui hoje, Murilo. Obrigado, Javier. Excelente português. Bem melhor que o meu castelhano. Muito obrigado. Murilo. Obrigado a todos. Posso iniciar a apresentação aqui, Nuno? Vamos fazer primeiro a introdução da Sandra, não é? Não sei se o Murilo se quer só apresentar e depois, se calhar, deixávamos só a Sandra fazer a sua intervenção. Penso que era último termos o tal caso primeiro e depois então avançávamos na estrutura da formação. Combinado. Meu nome é Murilo, boa tarde a todos. Pelo meu sotaque, vocês já devem ter percebido que eu sou do Brasil, então aqui é de manhã ainda, mas é um prazer estar com vocês novamente para compartilharmos mais sobre ferramentas que vocês podem utilizar no dia a dia das organizações sem fins lucrativos que vocês representam para potencializar os seus resultados, seja ganhar mais fundos, seja ganhar mais voluntários ou aquilo que vocês tiverem como objetivo. Estou muito animado para essa sessão e espero que vocês possam aproveitar também. Vamos tirar as dúvidas que vocês possam ter também. Obrigado, Murilo. Sandra, eu penso que aqui a doutora Isabel Jonia vai entrar um pouco mais tarde, portanto vamos avançando na sessão e estamos também ansiosos aqui por conhecer a experiência da SOS Animal. Sandra. Ok, eu gostava de compartilhar a minha tela. Vocês conseguem ver? Sim? Ótimo. Então deixa-me lá ir para aqui. Então, a SOS Animal é uma organização sem fins lucrativos e trabalha maioritariamente com resgate de animais, tratamento de animais. Temos um hospital solidário, onde eu estou agora, estava a operar, tive de sair para vir aqui. E a nossa experiência com o Instagram e com o Facebook evoluiu ao longo dos tempos, até que chegámos a uma altura que percebemos que era preciso ter umas redes sociais profissionais, ou seja, que não bastava pôr uma fotografiazinha, às vezes com má qualidade, era preciso apostar fortemente nas redes sociais. E nós iniciámos então... não consigo dar? Já ver se dá. Nós iniciámos então, queria-vos mostrar os nossos vídeos, mas não me deixa. Nós iniciámos uma proposta de comunicação, tivemos a ajuda de uma agência e fizemos todo um design associado à nossa organização, que tem muito a ver com estas bolas, e, como vocês podem ver, toda a nossa comunicação tem uma linha que está sempre ligada entre elas, embora os assuntos sejam bastante dispar, vai desde animais domésticos, animais selvagens, às alterações climáticas, à proteção do oceano, à própria proteção do meio ambiente. O que nós fazemos com as nossas redes sociais é muito comunicar para informar o público que nos segue. Para uma organização não governamental portuguesa temos até um número interessante de seguidores e o que nós percebemos é que está sempre em crescimento, embora nós gostássemos que fosse muito mais visível, e que esta aposta nossa muito profissional com as redes sociais tem impacto, ou seja, percebemos que as pessoas
tem um reconhecimento da marca, que a SOS Animal tem uma marca forte e que as pessoas reconhecem essa marca, e quando veem os vídeos, e embora tenha só este layout e ainda não tenham aberto, já sabem que é algo positivo e que nós vamos comunicar, mesmo que seja um problema, de uma forma positiva. A SOS Animal não tem como regra comunicar os animais no seu pior, muitas organizações fazem isso, nós não fazemos, porque acreditamos que, embora o público tenha que ser informado sobre as coisas menos boas, deve ser de uma forma positiva, senão vamos contribuir para as pessoas estarem mais deprimidas, estão a fazer o scroll antes de dormir ou sentados no sofá para relaxar e veem uma coisa que os deixa em baixo. Então nós apresentamos o problema e depois uma solução, acabamos sempre com soluções. O que é que nós sentimos em termos de repercussões? Inicialmente o Facebook e o Instagram, antes da pandemia, tínhamos um incoming muito significativo, tínhamos uns donativos bastante significativos que até nos permitiram pensar nesta profissionalização das nossas redes e contratar uma pessoa para isso. No entanto, depois da pandemia e durante a pandemia, explicaram que eram algumas alterações de algoritmos e etc., nós vimos essa repercussão baixar 90%. É muito mais difícil agora nós conseguimos angariar donativos do que era antes da pandemia. Eu não sei, não sou especialista de redes sociais, sou presidente da organização e sou médica veterinária, também tenho uma licenciatura em comunicação, mas já foi há 20 anos atrás ou mais, por isso não estou muito dentro do porquê disto acontecer. Tentamos seguir também as informações que nos vão chegando, por exemplo, que agora o algoritmo tem mais tendência para vídeos curtos e o texto um bocadinho maior, mas estas informações são sempre assim um bocadinho dúbias, às vezes alguém ajuda-nos de uma agência ou alguém que trabalha só as redes nos dá esta comunicação e é um bocadinho dúbia. Mas no geral o que nós podemos dizer sobre as redes sociais, com todas as coisas más que as redes sociais têm, a verdade é que as redes sociais nos permitem chegar ao nosso público imediatamente. E quando falamos imediatamente nós quando queremos comunicar, por exemplo, que desapareceu um animal, gera-se um público enorme à volta daquele story ou mesmo uma publicação no feed, que tem logo uma repercussão imediata, e isto não se consegue com mais nada. Portanto, as redes sociais para as organizações não governamentais são fundamentais. O que eu sinto é que existe pouca profissionalização, porque temos muitas coisas em mãos e pouco dinheiro, e então as redes sociais para grande parte das organizações são feitas, mas com o que há em casa, não com uma estratégia, não com um layout pensado, e isso era uma coisa espetacular se pudesse desenvolver ferramentas que ajudassem as organizações não governamentais a comunicarem, mas também a maximizarem as suas redes. Por exemplo, nós não pomos publicidade no Instagram, mas também não somos solicitados para isso. E eu acho que as organizações não governamentais, mesmo que não tenham o objetivo de fins lucrativos, mas se tiver as marcas interessadas em fazer publicidade nas redes de acordo com a missão da organização, não vejo aqui que haja nenhum problema, até pode ser uma maneira de termos incoming para as organizações. Mais coisas que eu vos posso dizer. A nossa experiência é que, por exemplo, para petições funciona muito bem termos aqui, agora estamos a fazer esta para a EU for Animals, que é para ter um delegado na União Europeia só para o bem-estar animal, e percebemos que quando trabalhamos estas petições e associamos o Instagram, principalmente o Instagram, mas também o Facebook, às mesmas, há uma maior adesão e há uma disseminação da informação. Por isso, do ponto de vista de mais-valia,
as redes sociais para a SOS Animal foram fundamentais. Nós temos a oportunidade de ter um programa de televisão, já vamos no 4º programa de televisão na SIC Generalista, mas sentimos que o público que nos chega das redes sociais é bastante distinto daquele que nos chega da televisão generalista. Portanto, já há aqui uma divisão de pessoas que realmente não veem a televisão sem ser as séries, mas acompanham o nosso trabalho através das redes. Por isso é um pilar basilar da nossa comunicação e é algo que nós investimos muito. Como vos disse, gostávamos era de começar a ter como ter retorno e também perceber porque é que existe esta redução tão drástica em termos de incoming quando nós fazemos uma angariação de fundos aqui. Acho que já vos disse tudo. O que é que eu posso dizer mais? Posso aconselhar a não terem uma comunicação negativa, terem sempre uma comunicação positiva, ter visualmente uma coisa que seja agradável aos olhos, porque as pessoas efetivamente quando estão a ver, se a coisa for feia ou a imagem não estiver bem com expressão, ninguém vai clicar, ninguém vai ver. E a fazer aquilo que eu sei que é muito difícil, que é apostar fortemente na imagem da organização nas redes sociais. Pronto, esta é a minha experiência, que é bastante positiva. O crescimento das nossas redes são graduais, sentimos cá a diferença todos os anos. Nós quando fazemos o relatório de atividades também colocamos isso, quantos visitantes tivemos no site, quanto é que cresceu o Instagram, quanto é que cresceu o Facebook. O Facebook estagnou muito também nos últimos tempos, o Instagram também estagnou bastante, mas sentimos que algumas pessoas vão, mas temos recebido público novo. E no nosso caso a faixa etária é bastante alargada, são mais mulheres que seguem a nossa organização do que homens e está entre os 25 e os 45 a maior fatia, mas a verdade é que depois vemos que temos todo o tipo de gerações e também é muito interessante isso, também temos seguidores de muitos países, até nós pensamos às vezes porque isto é estranho, como é que temos seguidores de países como, sei lá, Tailândia, China, etc. Mas a verdade é que temos muitos seguidores. Alguns aqui do nosso país irmão, do Brasil, que percebemos que a causa animal é muito forte no Brasil e muito sentida pela sociedade civil, que é uma coisa incrível, e nós também vamos muitas vezes ver como é que funciona as redes do Brasil, por exemplo, da Luísa Mel, que é mestre, não é, na comunicação deste tipo, e tentamos também aprender e ver o que é que se coaduna com a nossa sociedade, que é bastante diferente em termos culturais e em termos de como é que a sociedade responde às coisas, mas pronto, sentimos que estamos ainda anos de luz da repercussão que o Brasil consegue ter nesta causa. Muito obrigada, acho que não tenho mais nada a acrescentar, estou completamente livre se vocês quiserem fazer perguntas. Obrigado, Sandra. É sempre bom ter, não é, casos reais, não é, com sucessos, com dificuldades, não é, com desafios, porque a realidade é mesmo assim, não é? E nós sabemos, temos consciência, certamente temos aqui cerca de 70 entidades presentes nesta sessão, enfim, às quais eu aproveito para agradecer a presença, e certamente todas elas com realidades diferentes, com desafios diferentes, portanto, enfim, fica aqui agora o desafio ao Murilo de nos tentar ajudar neste percurso. Obviamente não se faz de uma vez, é um percurso, não é? Vamos aprendendo, vamos melhorando, mas continuarmos aqui a dar este contributo, pelo menos para esse caminho, não é? Obrigado, Sandra, mais uma vez, foi um gosto. Boa, maravilha. Obrigado, Sandra. Na verdade, muitas coisas que você falou são parte daquilo que nós falaremos a partir de agora. Então, vou usar muito alguns exemplos que você trouxe, algumas dificuldades, algumas questões, porque realmente, como o Nuno reforçou, esse caminho de desenvolver a sua presença digital
nas plataformas da Meta ou em qualquer outro espaço na internet é um grande desafio para os negócios. E é uma jornada, é um caminho que não adianta você querer chegar aonde você se inspira sem percorrer aquele caminho delimitado. Então, vamos falar hoje sobre isso. E vocês que estão participando conosco, fiquem à vontade para enviar as suas questões no Q&A, que o meu colega Javier está de olho aí nas perguntas, e também vamos ter um espaço ali no final para destacar algumas aqui ao vivo, independente da dúvida que vocês tiverem. Bom, me apresentando um pouquinho melhor, sou o Murilo e trabalho numa equipe da Meta chamada Blueprint. Essa equipe ela é responsável pelos treinamentos das soluções de marketing digital da Meta, inclusive das certificações profissionais, como essas que vocês conseguem ver na apresentação. E faço parte aqui da equipe de Latam, né, de América Latina, mais especificamente situado aqui no Brasil. E uma das primeiras dicas que eu gostaria de compartilhar com vocês é uma oportunidade de aprendizado. Sei que o WhatsApp não é tão popular quanto é aqui no Brasil, que nós temos mais contas de WhatsApp até do que pessoas, né? Temos muita gente utilizando. Mas, no último mês, nós lançamos um bot, um robô, no qual você pode, conversando com esse robô no WhatsApp, aprender mais sobre soluções de marketing no Facebook, no Instagram e também no próprio WhatsApp. Então, se você nunca teve essa experiência de ter uma conversa, né, com o robô e ele ir te passando algumas lições, fique à vontade para escanear esse QR Code ou ainda enviar uma mensagem para este número que está na tela. Esse link que está aparecendo, depois eu compartilho com vocês no chat, mas já é uma dica legal, muito interessante você conseguir aprender ali em alguns minutos, compartilhando mensagens, algumas lições sobre Facebook, Instagram e o próprio WhatsApp. E nós sabemos que vocês, enquanto representantes de organizações não governamentais, sem fins lucrativos, vocês podem ter objetivos diversos. E como a Sandra colocou, muitas vezes você nem é um especialista em marketing, em comunicação, mas tem muita vontade de fazer as coisas acontecerem. O interessante é você pensar que soluções como aquelas que a Meta oferece podem te ajudar, tanto no sentido de aumentar o reconhecimento da sua organização, recrutar apoiantes, apoiadores para as suas ideias e também para as suas ações, e por fim, para que possamos potencializar os nossos negócios, é importantíssimo que nós angariemos fundos. Então, a Meta também disponibiliza algumas ferramentas que podem te ajudar nesse sentido. E um paralelo que eu vou fazer aqui nesse treinamento que nós chamamos de intermediário é sempre fazer a ponte entre um negócio convencional e um negócio sem fins lucrativos. Por incrível que pareça, eles têm mais em comum do que vocês imaginam. Se nós pensarmos em um negócio ou em uma organização sem fins lucrativos, tá? Uma organização com fins lucrativos e uma sem. Qual seria um dos primeiros motivos que fariam com que essa organização criasse uma página no Facebook ou um perfil comercial lá no Instagram? Talvez seja pelo ponto de alcance. A possibilidade de você alcançar, atingir aquelas pessoas que já conhecem o seu trabalho, de certa forma já o reconhecem, e também alcançar novas pessoas, já que você pretende desenvolver novos públicos, angariar mais seguidores, porque são essas pessoas que depois receberão as suas mensagens para realizar uma doação, para ser voluntário numa causa e assim por diante. Na verdade, nunca antes nós tivemos tantas oportunidades de alcançar as pessoas. Vamos pensar 20 anos atrás. A sua organização sem fins lucrativos, para que pudesse aparecer para muitas pessoas, precisaria, por exemplo,
ter um espaço em um jornal, em uma revista, ou ainda em uma mídia tradicional. E nós sabemos que sempre foram espaços muito disputados e, ao mesmo tempo, muito custosos, muito caros para as organizações. Hoje, com poucos esforços, assim, com menos esforços do que antes, você já consegue alcançar muita gente. Mas gera a próxima dificuldade, que é a de conexão. Se eu perguntasse para vocês, se vocês lembram de um anúncio, de uma propaganda que vocês viram ontem, hein? Talvez vocês já tivessem bastante dificuldade. Agora, se eu perguntasse de um anúncio que te marcou há 10 ou 20 anos atrás, você responderia sem pensar muito. Por quê? Esses anúncios geraram uma conexão com você. E hoje nós somos expostos a tanta comunicação que essa conexão ela fica mais difícil. E é um desafio de negócios de todos os tipos. Porque somente com essa conexão que nós fazemos com as pessoas que nós vamos conseguir inspirar a ação. E as ações importantes para a nossa organização podem ser várias. Podem ser um trabalho voluntário, podem ser assinar uma petição, pode ser fazer uma doação. Esse é um dos grandes desafios que as próprias empresas de todos os tamanhos estão tendo no Brasil, em Portugal, no mundo todo. A vantagem é que em plataformas como a Meta, você consegue expandir, por exemplo, da mesma forma que a Sandra realiza esse trabalho com a SOS Animal em Portugal, ela está expandindo isso para pessoas na China, pessoas no Brasil, passando a mensagem que é da organização dela, mas que é um assunto global, permitindo expandir essa mensagem ao mesmo tempo em que se mensura cada etapa dessa jornada. Você consegue ver um pouco do alcance, quantas pessoas você está atingindo, se você está realizando campanhas, você consegue ver quantos resultados você está gerando. Esses são pilares importantes para nós trabalharmos e nós termos em mente quando estamos desenvolvendo os nossos planos e o nosso trabalho dentro dessas plataformas. A Meta, por sua vez, ela tem como missão dar a essas pessoas, né, que fazem parte das nossas redes, esse poder de criar uma comunidade e de encurtar essas distâncias, nos conectando com aquelas pessoas que têm ideias parecidas com as nossas. Aqui algumas informações, né, que talvez vocês já conheçam, que nós temos mais 3 bilhões de pessoas utilizando as ferramentas da Meta todos os meses, que mais de metade das pessoas interagem com organizações sem fins lucrativos e realizam alguma ação, e que 88% dos doadores que doaram através das ferramentas, né, como o botão de doação, afirmam que é provável doarem novamente no futuro. É normal que a gente perceba que cada vez as coisas ficam mais difíceis. Mas pense no seguinte, você e a sua organização, de certa forma, direta ou indiretamente, está em um universo de organizações que estão buscando coisas muito parecidas. Então, o desafio ele se torna e vai se tornando cada vez maior. E da mesma forma que o nosso comportamento nas redes sociais, em nossos telemóveis, ele muda, ele é rápido, ele é frequente, nós precisamos também pensar nesse comportamento para tomar as melhores decisões. E na Meta, a gente assume o compromisso de criar uma plataforma que te ajude a desenvolver a tua voz e destacar assuntos importantes que podem ser de interesse do seu público. Durante os nossos exemplos aqui, citaremos na maioria delas a Global Good. Global Good é uma empresa fictícia, ela não existe na realidade, mas o nosso time que desenvolveu essa apresentação e essas melhores práticas criaram em torno da Global Good, que visa
retirar plásticos, principalmente dos oceanos, né, visando manter a vida animal como aquelas das tartarugas. E vamos começar falando sobre, por exemplo, se eu quero realizar campanhas, se eu quero realizar anúncios, mas a minha organização ou a minha campanha está relacionada com questões sociais, eleições ou política. Esse tipo de conteúdo, ele entra na Meta numa categoria que nós chamamos de categoria especial. Por quê? Dependendo da legislação do seu país e também dependendo das características do seu anúncio, ele vai ter algumas configurações específicas disponíveis. Tá? Vai ter mais configurações? Não. Em geral, ele tem um pouco menos, tá? Exatamente porque algumas categorias têm regras específicas. Então, para criar essa política eficaz, nós precisamos categorizar quais os anúncios que têm que cumprir um padrão, requisitos mais relevados. Então, se a sua campanha, se o seu conteúdo está relacionado com questões sociais, incluem conteúdos com conversas, debates e sensibilização a favor ou contra uma questão chave, né, de interesse público, já se caracteriza nessa categoria. Se são feitos por, sobre ou em nome de um candidato a cargo público, alguma figura política, algum partido político, ou defensores de um resultado de eleição ou de cargo público, também se consideram, ou ainda, se estiverem diretamente relacionados à eleição, também tem essa categoria especial. Por que nós dizemos isso? Porque essas categorias, elas exigem uma autorização. Por isso, caso você está se planejando para realizar esse tipo de campanha, esse tipo de conteúdo, por favor, pense em concluir esse processo de autorização antes de realizar as suas campanhas. Isso vai ser essencial. Muitos desses anúncios, inclusive, aparecem com aquele rótulo de financiado por, e daí o nome ali da organização que está, ou da pessoa que está financiando aqueles anúncios. Tá? Em geral, os anúncios de organizações sem fins lucrativos não necessariamente vão entrar nessa categoria, mas caso entrem, você precisa declarar desde o início para que você não tenha problemas de anúncios rejeitados ou de problemas de qualidade da sua página do Facebook ou do seu perfil comercial do Instagram. Mas vamos lá, vamos em frente. Agora que nós vimos essa questão de transparência dos anúncios, né, nós vamos falar a forma como você pode expandir a sua comunicação com a publicidade. Nós citamos um pouquinho sobre isso no treinamento anterior, que inclusive fiquei muito feliz de participar com todos vocês, mas hoje falaremos de mais detalhes que você pode utilizar caso trabalhe com esse tipo de ferramenta. Mesmo que a sua organização ainda não trabalhe com isso, veja só o que são as melhores práticas, o que são essas possibilidades, porque muita dessa lógica, muitas dessas iniciativas nos ajudam a planejar melhor o nosso conteúdo, as nossas ações digitais, e aí, aos poucos, você pode ir pensando em desenvolver as suas campanhas nas plataformas da Meta. Nós passaremos por 4 pilares importantes, começando do início. Por que a nossa organização existe? Ela existe porque ela tem um objetivo. Ela tem um objetivo de ajudar crianças abandonadas, ela tem um objetivo de ajudar animais abandonados, ela tem um objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas, enfim, ela tem um objetivo de existir. E durante o nosso ano, nós estabelecemos metas. Seja uma meta de angariar mais fundos, seja uma meta de atrair mais seguidores nas nossas redes sociais.
E para isso nós realizamos ações. A nossa comunicação, ela deve, na medida do possível, ser sempre pautada por um grande objetivo que eu tenho por trás. De preferência, inclusive, um objetivo que seja alcançável, porque isso motiva todos os envolvidos a trabalharem para ele. Depois falaremos de público, conteúdos criativos e medição. Vamos lá. Vamos falar sobre objetivos primeiro. E aqui, veja só esse formato que nós costumamos chamar de funil. Por que funil? Imagina só as pessoas no mundo, ok? E vamos falar de um bolo, ok? Das pessoas do mundo, quantas pessoas gostam de bolo? Muita gente, certo? Porém, nem todo mundo. Então imagina ali que nós temos no primeiro ali no reconhecimento, tá? Todas as pessoas do mundo. As que gostam de bolo vão para a próxima etapa. As que não gostam já ficaram no meio do caminho. Aí você tem uma outra condição, que são as pessoas que têm interesse em bolo de cenoura com calda de chocolate. Que delícia, né? Boa, mas nem todo mundo gosta do bolo de chocolate com calda de, ou melhor, bolo de cenoura com calda de chocolate. Quem não gosta, ficou no caminho. Quem gosta, avançou. Legal. Só que aí eu falo, bom, eu só tenho o meu bolo de cenoura com calda de chocolate em Lisboa. Aí, quem não está próximo de Lisboa, quem está em outra cidade ou não vai conseguir ir para Lisboa, ficou no caminho. Naturalmente, me sobram menos pessoas. Essas pessoas que sobraram são aquelas que chegaram até o final da minha jornada. Parece um exemplo muito simples, mas funciona da mesma forma para um negócio, para uma organização. Você pode oferecer produtos e serviços, ou você pode oferecer ideias. Você pode oferecer ou pedir coisas para as pessoas. Naturalmente, nem todo mundo com o qual você se comunicar estará interessado naquilo que você oferece. Mais do que isso, a pessoa pode estar interessada ou engajada de início e se desengajar durante essa jornada. Isso é perfeitamente comum. Uma coisa muito interessante que a Sandra trouxe é as pessoas que vêm da rede social têm um comportamento diferente das pessoas que vêm de outros lugares. E isso também tem diretamente a ver com esse esquema. O que acontece? Quando uma pessoa chega até você, por exemplo, porque alguém recomendou a sua organização, essa pessoa ela já tem um interesse nativo. Quer dizer, ela perguntou para alguém ou alguém falou isso para ela. Logo, talvez ela já esteja numa etapa de compromisso. Porém, se você postou um Reels lá no Instagram e uma pessoa que ainda não te conhece viu e começou ali a acompanhar a sua página, essa pessoa ainda pode estar na etapa de reconhecimento. Então é preciso ainda que você trabalhe melhor ela até que ela chegue na mesma fase da outra pessoa que já chegou numa fase muito mais avançada para você. Deu para entender um pouco desse conceito? Para campanhas na Meta, eu tenho objetivos ligados a cada uma dessas etapas. Se eu estou trabalhando com reconhecimento, posso trabalhar com campanhas de alcance, de reconhecimento da marca. Se eu quero gerar mais interação para essas pessoas ou para esse público que já me conhece e já me reconhece, posso, por meio de campanhas, incentivar que elas acessem o meu site, que elas visualizem um vídeo, por exemplo, um vídeo que eu falo mais sobre as possibilidades de ajudar a minha organização. Posso gerar mais interação, né? Estou falando engajamento e interação são as mesmas coisas. Tá? Ou ainda receber mais mensagens. Mais pessoas entrem em contato comigo para que eu possa tirar todas as dúvidas que elas tenham. Na parte de compromisso, posso fazer ali uma campanha de geração de leads, geração de cadastros, para que as pessoas se cadastrem para receber mais informações ou
para fazer parte do meu time de voluntários. E na parte da ação, podem ser os donativos ou a finalidade da sua empresa. Até porque nós temos muitas organizações sem fins lucrativos que mantêm muitas das suas atividades oferecendo produtos e serviços. Então, nessa parte da ação, não necessariamente entram somente donativos, mas outras possibilidades também. Se você faz parte de uma organização que já trabalha com anúncios nas plataformas da Meta, vale inclusive você prestar atenção neste detalhe aqui. Até então, na verdade, neste ano de 2022, a Meta, como sempre, está passando por mudanças. E lá, no gerente de anúncios, até então, nós tínhamos 11 objetivos disponíveis. E principalmente quem estava começando a realizar campanhas, ficava com muita dúvida sobre qual era o melhor objetivo. A boa notícia é que as contas estão sendo atualizadas agora para 6 objetivos: reconhecimento, tráfego, engajamento, cadastros, promoção do aplicativo ou vendas. Assim, fica mais fácil de nós conectarmos o objetivo da nossa organização com um objetivo de campanha, aproximando e fazendo com que nós consigamos trabalhar melhor as etapas dessa jornada. Legal? Qualquer dúvida, fiquem à vontade para nos enviar. Javier aí está de olho e nós podemos responder também um pouquinho mais adiante. Boa. Se nós conseguirmos trabalhar e definir bem o nosso objetivo, depois nós temos o público. O aprendizado de comunicação, de marketing, sempre nos disse que nós precisávamos alcançar e mandar a nossa mensagem para o maior número de pessoas possível. Essa, de fato, é uma verdade. Porém, depende muito do resultado que você deseja obter. Se você está querendo gerar mais reconhecimento para a sua organização, atingir o maior número de pessoas pode ser parte fundamental dessa história. Agora, se eu quero atrair mais voluntários para um jantar que eu vou realizar, por exemplo, já tem uma outra característica. Talvez seja melhor eu priorizar aquelas pessoas que já me conhecem de alguma forma, para gerar menos dispersão ou ainda para ser mais específico com a minha mensagem. Do tipo, pessoal, estamos buscando voluntários para ajudar no nosso jantar de arrecadação de fundos. Você que já conhece a nossa ONG, poderia nos ajudar? Preencha o cadastro. Essa comunicação é muito mais direcionada para um público específico. E nessa parte do público, nós temos soluções muito interessantes nas plataformas da Meta. Vejam só. Nós temos os públicos principais, que no Brasil nós chamamos de públicos básicos. O que é isso? Bom, eu desejo alcançar pessoas em todo o país de Portugal que tenham entre 20 e 50 anos, de todos os gêneros, com todos os idiomas e que correspondam a pessoas que têm interesses em animais. Ok. Todas essas informações que eu acabei de falar são informações que as pessoas têm em relação à Meta. Tem por meio dos seus perfis, por meio das suas atividades dentro do Facebook e do Instagram, e também do interesse que ela demonstra por meio das páginas que ela segue, dos conteúdos com os quais ela interage. Esses são os públicos principais. Eles têm características demográficas, características de localizações, de interesses, mas relacionados à Meta, e não necessariamente relacionadas à minha organização. Por isso, nós temos outros tipos de público que você pode trabalhar dentro das suas estratégias de campanha
que nos ajudam a segmentar melhor essa audiência. O que nós vemos no meio público personalizado, pense no seguinte: quero criar um público que já conhece o meu negócio. Público personalizado será uma ótima alternativa. Por exemplo, eu quero criar um público de todas as pessoas que acessaram o meu site no último ano, para depois mostrar os meus anúncios somente para essas pessoas, porque é um anúncio direcionado para quem já acessou o meu site. Posso criar esse público. Agora, se você não tem uma quantidade de acessos muito grande ao seu site, mas tem uma movimentação muito grande na sua página no Facebook, no seu perfil no Instagram, posso também criar públicos das pessoas que interagiram com a minha página nos últimos 6 meses, por exemplo. É uma forma interessante de você direcionar melhor a sua estratégia de público. Já que sabemos que o alcance é uma possibilidade, mas que a conexão pode ser uma dificuldade, eu me comunicar de forma diferente com as pessoas que já interagiram comigo pode ser uma ótima alternativa. A terceira opção, por sua vez, ela fala de públicos semelhantes. E públicos semelhantes, eles têm uma característica muito legal, que é a meta buscar pessoas parecidas com o público de origem. Vamos supor que você pegou esse público das pessoas que acessaram seu site no último ano. E você diz assim: meta, eu quero que você encontre pessoas parecidas com essas pessoas que acessaram meu site no último ano. E a meta vai buscar essas pessoas em Portugal ou no país ou região que você definir. Para anúncios, são essas 3 estratégias de público que nós utilizamos. Pense que você oferece um produto ou serviço. Primeiro, antes que as pessoas comprem o seu produto, elas precisam te conhecer. É um pré-requisito. Né? Senão, nós seríamos abordados na rua da seguinte forma: viu? Compra aqui um negócio. Fala, calma, quem é você? Né? O que você oferece? Qual a sua proposta de valor? Então, nós trabalhamos ali com os públicos principais no início dessa jornada. Depois, conforme as ações que essas pessoas tomam, como acessar o meu site, baixar o meu aplicativo, me enviar uma mensagem, eu crio públicos personalizados, mostrando coisas mais específicas. Olha aqui o meu novo produto, veja só as características dele, e faço paralelo sempre, né? Ele fala, veja aqui a minha organização, veja os projetos que eu estou realizando. Perceba que é uma comunicação muito mais específica. E aí, com essas pessoas que se envolveram mais profundamente, acessaram uma página específica do meu site, participaram de um evento que eu promovi, aí eu posso trabalhar com uma comunicação ainda mais específica. Eu falo assim, olha, estamos aqui com uma campanha de arrecadação de fundos ou com vendas de convites para uma apresentação beneficente de uma orquestra. Né? Você gostaria de participar? Eu estou me comunicando de forma muito mais interessante. Boa. Não sei se é claro para vocês, mas ali na parte de baixo nós temos uma dica avançada. Associa-te à tua comunidade através das informações de teu sistema de CRM. CRM, que vem do inglês, Customer Relationship Management, ou sistema onde você cadastra os seus voluntários, os seus apoiadores, enfim, para que você crie esses públicos específicos. Uma das partes que mais podem nos ajudar, independente se trabalhamos com esforços pagos ou orgânicos, né? Orgânicos nós dizemos que são aquelas soluções gratuitas da Meta, é essa parte de conteúdos criativos. Não sei se é comum para vocês, ou se vocês já imaginam isso, mas cada vez mais nós olhamos para o nosso telemóvel. Né?
E eu tenho muita dificuldade de ficar falando telemóvel, porque no Brasil nós chamamos de celular. Então, telemóvel, para mim é telemóvel. E aí eu vou fazer um outro treinamento mais tarde e vou ficar falando telemóvel e as pessoas vão falar, o que é telemóvel? Enfim, as pessoas passam em média mais de 5 horas olhando para o ecrã, não é tela, né? Ecrã dos seus telemóveis. E nós desbloqueamos o telemóvel mais de 80 vezes por dia. Independente se nós utilizamos o computador ou um próprio telemóvel para desenvolver os nossos posts, as nossas imagens, os nossos vídeos, nossos apoiadores, nossos seguidores serão impactados muito provavelmente em uma tela como essa. E para desenvolver melhor os nossos criativos para as campanhas ou os conteúdos para os nossos posts, nós precisamos pensar nisso aqui. O que é isso, Murilo? Vem comigo, eu vou te explicar. Nós temos basicamente 2 tipos de comportamento no nosso telemóvel. Corresponde a por volta de 70% das vezes que nós desbloqueamos o nosso telemóvel, o comportamento em trânsito. Que é, por exemplo, você está acompanhando aqui a nossa sessão de instrução, a nossa sessão de treinamento, e o seu telemóvel piscou. Você vai dar uma olhadinha, ou você está se deslocando para o trabalho, ou você está conciliando isso com uma outra atividade. Então são sessões curtas, não planejadas, frequentes, e que buscam principalmente essa questão de descoberta e de conexão. Quer dizer... Murilo, é só para tranquilizar que nós estamos focados na apresentação, está bem? Ah, combinado. Legal. Nós estamos distraídos. Estou a brincar. É só para deixar o Murilo respirar uns segundos. Claro, sem problema. Obrigado. Esse comportamento em trânsito é o que mais se replica no nosso comportamento. E pense, se você só dá uma olhadinha, uma olhadela no seu telemóvel, quer dizer que quando aquele vídeo que você preparou com tanto carinho aparecer para essa pessoa, ela pode, na verdade, né? Não quer dizer que ela vai, mas quer dizer que ela pode olhar durante poucos segundos para ele. E todo o seu vídeo que dura ali 2 minutos, 3 minutos, ou 1 minuto que seja, ela só olhou 3, 4, 5 segundos. Como eu resolvo esse tipo de problema? Do outro lado da história, correspondendo a menos de 30% das vezes que a gente desbloqueia o nosso telemóvel, nós temos as visualizações cativadas. Essa visualização cativada, ela tem uma outra característica. É uma sessão mais longa. Quando, por exemplo, nós vamos assistir a um vídeo, quando nós vamos escrever uma mensagem. Então, uma sessão mais longa, planejada, intencional, muitas vezes relacionada a relaxamento e entretenimento. Não à toa, às vezes nós mudamos o nosso comportamento vertical para um comportamento horizontal. Com que a gente trabalha nesse sentido, né? Quer dizer, como nós, enquanto organizações, podemos trabalhar nesse aspecto? Bom, primeiro, sei que é uma dificuldade, mas nós precisamos passar a nossa mensagem no menor tempo possível, sem sacrificar o nosso conteúdo. Tá? Então, quando a Sandra falou que um comportamento de vídeos curtos, não é que a plataforma prioriza esse comportamento. Quer dizer que as pessoas que usam a plataforma priorizam. É um pouco do nosso próprio comportamento. Agora, numa visualização cativada, quando a pessoa está assistindo um conteúdo mais longo, eu tenho a oportunidade de me conectar mais profundamente com elas. Porém, isso corresponde a menos oportunidades no dia. Se nós estivermos falando de formatos, os stories, as publicações de feed, os reels, estão diretamente relacionados com essa visualização em trânsito.
Já a visualização cativada, nós temos ali, por exemplo, o Facebook Watch, o conteúdo original, as transmissões ao vivo, que também podem ser uma alternativa para a sua organização. Legal? Vale a pena nós pensarmos um pouco nisso. Pensarmos como nós nos comportamos quando vamos criar o nosso conteúdo. Uma dica, que eu não me recordo se vai aparecer aqui nas nossas recomendações, é que você demonstre quem você é, não só no final dos seus criativos, das suas postagens, mas no início, já que se a pessoa assistir ali durante poucos segundos, ela já consegue entender quem está falando aqui. Boa! Dito isso, dado esse contexto sobre criativo, nós temos algumas considerações importantes que você pode incorporar dentro da sua criação. Então, nós temos aí 5 dicas que você pode incorporar quando estiver desenvolvendo as suas postagens ou mesmo o conteúdo para os seus anúncios. O primeiro deles é que você seja transparente sobre o problema. A sua organização sem fins lucrativos, ela está abaixo do problema para o qual você trabalha e não acima. Entende? Por exemplo, se a sua organização trata de doação de leite para crianças órfãs, tá? As crianças órfãs estão acima da sua organização. Várias outras organizações podem realizar projetos para esse problema. Então, mostre de forma transparente o problema que você está tentando solucionar. O porquê é o ponto que deve chamar as pessoas até a conversa. É isso que vai sensibilizar as pessoas. É o problema em si, e não necessariamente, num primeiro momento, a sua organização. Ok? Então, seja claro, seja transparente sobre esse problema. Aqui na apresentação nós vemos que numa análise de 60 anúncios com causas sociais, a maioria dos anúncios que tiveram uma maior taxa de cliques, que nós chamamos de CTR, concentravam-se no problema a ser resolvido, em comparação com 20% dos anúncios com uma taxa de cliques menor. Então, primeira dica trazendo para vocês. O segundo ponto é: nós somos, como seres humanos, seres esperançosos, tá? Então, é importante que você destaque que, apesar do problema, existe uma solução e você pode torná-la específica e tangível. É como se tocasse esse som quando você traz a solução. Você fala, poxa, problema. Fala, nossa, problema. Vai falar, mas temos a solução? Então mostre que existe uma solução e torne-a específica e tangível. Inclusive, mostrando que as pessoas podem participar disso, né, que é o nosso próximo passo. Mas as pessoas, elas precisam acreditar que a solução está ao alcance e que, enquanto indivíduos, elas podem participar disso e ter um impacto real. Então, uma segunda dica aí muito bacana. Ponto 3. Demonstre que é fácil começar a tomar medidas. Vou até ler ali o nosso subtítulo. Disponibiliza uma forma fácil de as pessoas agirem dentro ou fora da plataforma através de um apelo à ação claro e imediato. Numa análise desses 60 anúncios, mais de 80% dos anúncios que tiveram uma alta taxa de cliques apresentavam uma chamada para ação, em comparação com os outros. O que isso quer dizer? Você, tanto no seu conteúdo, como se você estiver trabalhando com anúncios, no seu botão de chamada para ação, que você mostre para as pessoas o que você deseja que elas façam. Você deseja que ela faça uma doação? Você deseja que ela se cadastre num site? Você deseja que ela
baixa um aplicativo, deixe isso claro, né? Você deseja que ela encontre a sede mais próxima do endereço dela? Demonstre que é fácil começar a tomar essas medidas e incentive essas ações. O quarto passo, ele consiste na causa nobre como ponto central dos conteúdos criativos. Isso implica deixar que a causa seja o ponto focal dos seus conteúdos, uma vez que a causa representa o motivo pelo qual as pessoas vão se envolver. Então, nós vemos ali do lado direito da apresentação, apresenta as cores da marca de forma sutil através de imagens, elementos do coração, do logotipo da Global Good enquanto elemento de transição. Então, vá inserindo elementos que ajudem a identificar a sua organização. Falo isso não só por conta da apresentação, mas também por ajudar e representar organizações sem fins lucrativos aqui no Brasil. Não falei da última vez, mas faço parte, não sei como se chama em Portugal, mas aqui no Brasil nós chamamos de movimento escoteiro, o maior movimento de jovens do mundo. Inclusive tenho bons amigos escoteiros em Portugal, e nós temos as mesmas dificuldades de atrair mais jovens para participarem e também pessoas e empresas para ajudarem a manter essa organização. E trazer esses elementos que te identificam ajudam na associação daquela causa com a sua organização também como forma de resolver aquela questão. Ponto 5 é dar a voz a outros participantes. Nossa comunicação enquanto organização, enquanto empresa, enquanto instituição, é importantíssima. Porém, nós temos a nossa voz de marca. Mas as pessoas também são muito engajadas com a voz de pessoas que elas confiam. É aquela coisa, eu posso te falar da organização que eu faço parte. Você pode se encantar muito mais comigo falando do que com a organização falando dela mesma. Esse conceito serve tanto para os próprios membros da organização, como também figuras públicas, representantes importantes da causa que você defende, falando sobre as soluções que você oferece também. Tá? Então, dê a voz a outros participantes. Então, esses são os 5 tópicos, as 5 dicas criativas importantes para você considerar no seu planejamento. Se você conseguir implantar esses 5 pontos, pense só, eu já tenho aí 5 formas de abordagem para incorporar na minha criação. Posso tirar várias ideias de cada um desses conceitos e ir incorporando isso dentro da minha comunicação. Legal? Então, essas considerações são baseadas também em estudos realizados pela nossa equipe de Global Good para organizações sem fins lucrativos. Existe uma frase muito famosa que diz que tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Na comunicação e no marketing, há pouco mais de uma década atrás, nós tínhamos um questionamento muito grande. Comunicação, em especial comunicação, ela só traz gastos, só faz as empresas perderem dinheiro, porque não está trazendo resultados. Quem traz resultados é a nossa equipe de vendas. Na verdade, cada vez mais, a comunicação tem trazido essa parte de mensuração, para compreender se os meus esforços, se o tempo, o dinheiro, as pessoas, os recursos que eu envolvi
em todo esse processo geraram o resultado que eu estava esperando. Por isso é importante medir a qualidade de cada uma das minhas ações. E isso começa com questões simples. Analise as suas postagens. Veja quais delas geraram mais interações. Quais geraram mais visualizações? Será que foi um acaso? Acho que não. Entenda o que aquele post, o que aquela foto, o que aquele vídeo tem que você pode aproveitar em outras comunicações. Isso é só um começo. Quanto melhor forem os seus dados, melhor vai ser a sua análise de ROI. ROI é um acrônimo para retorno sobre o investimento. Né? Return on Investment, se não me engano. Nós, como organizações sem fins lucrativos, podemos até estar dispostos a investir em uma ação, a investir em uma campanha. Mas nós só estamos dispostos caso essa ação possa nos trazer um retorno. Por isso que a mensuração mostrará se você consegue gerar esses resultados em cima dos seus esforços ou não. Aí nós temos algumas ferramentas que são grandes aliadas nesse quesito de mensuração. Primeiramente, o Pixel. Eu falei aqui de atividade no seu site, né? O que acontece? Para que você consiga conectar a atividade do seu site com as plataformas da Meta, você precisa de alguma forma de conexão. Existem algumas fontes de dados disponíveis. A mais comum, a mais clássica, é o Pixel, que nada mais é do que um pedaço de código que você vai adicionar na programação do seu site para mensurar a atividade que acontece lá. Parece muito complicado, mas vou dar um exemplo aqui muito simples. Vamos imaginar que o site da sua ONG esteja em WordPress, certo? WordPress, aquela ferramenta para gerenciar sites, enfim. Com alguns cliques, sem saber nada de programação, você já consegue instalar o Pixel no seu site. E isso pode te ajudar não só nas campanhas, como também a criar aqueles públicos que eu falei, público da atividade no seu site, para que você entenda o quanto os seus esforços na plataforma estão repercutindo no seu site. Para os exemplos que nós temos na tela, isso pode te ajudar a ter a clareza que os seus anúncios estão sendo apresentados para as pessoas certas, alcançar as pessoas com maior probabilidade de doar e também medir os resultados dos seus anúncios. O que acontece? Imagine só que você está fazendo uma campanha para atrair mais doadores. E essa doação ela acontece lá dentro do seu site, do qual a pessoa preenche alguns dados e realiza essa doação. Uma pessoa que acessa, realiza essa doação, além dessa doação que ela acabou de fazer, ela ajuda a Meta a entender que tipo de pessoa pode realizar também esse tipo de ação. Tá? Então, não serve somente como mensuração desse resultado, mas serve como otimização para todo o sistema. Aqui duas formas de utilizar o Pixel. Tanto fazendo com que os visitantes do site regressem, então uma pessoa que acessou o site, mas não realizou aquela ação importante, você pode convidar essa pessoa a retornar, o que nós chamamos de remarketing, ou ainda encontrar novos leads, novos contatos ou apoiantes, criando um público semelhante para alcançar novas pessoas que se assemelham aos teus melhores apoiantes. Deu para entender um pouco desse contexto? Um pouco de como esse Pixel pode ajudar? Existe uma outra fonte de dados, tá? Essa outra fonte de dados é uma fonte de dados mais complexa de implementação,
mas que vale a pena você tomar notas para, se já trabalhar com Pixel, pensar em implantar essa fonte de dados também, chamada API de conversões. Qual é a vantagem da API de conversões? Como eu falei, o Pixel ele fica ali no código do seu site. Por onde nós acessamos os sites? Por meio de navegadores. Chrome, Firefox, o Safari, o Opera, o Edge, o que você utilizar. Como essas informações vão para a Meta? Por meio do navegador. Porém, nós sabemos que cada vez mais nós temos políticas, desenvolvedores bloqueando o compartilhamento de informações. Como eu posso, então, tornar essa conexão segura? Por exemplo, conectando essas informações, ao invés desse caminho do navegador, pelo caminho do meu servidor. Tá? Esse papo ele já é bem avançado. Tá? Mas caso a sua organização já tenha uma estrutura, tá? E você nunca ouviu falar sobre a API de conversões, deixe anotado. Tome mais notas posteriormente, porque pode ser uma forma interessante de conectar seus dados com ainda mais segurança. Uma outra ferramenta de mensuração, que nós chamamos de experimento na Meta, disponível para todos os anunciantes, é o que nós chamamos de teste AB. Como isso funciona? Bom, como nós, estrategistas de marketing, sabemos que uma estratégia funciona melhor que a outra? Vai falar, Murilo, colocando as duas estratégias no ar e vendo qual me gera melhores resultados. Será? Se eu coloco duas estratégias simultaneamente no ar, eu não sei o quanto de uma está se sobrepondo à outra. Mais do que isso, eu não sei o quanto uma pode estar colaborando para a outra. Para eu isolar variáveis, eu utilizo soluções como o teste AB. Que é isso? Como funciona? Por que é legal? Imagina que você tem a seguinte dúvida. Você vai fazer uma campanha muito importante, do qual vai arrecadar brinquedos para as crianças no Natal. Estamos aí a outubro, novembro, dezembro. Então, estamos aí a pouco mais de 3 meses para o Natal. Então, o ano aí já está chegando quase no final. Vou até colocar uma trilha aqui para ilustrar esse meu exemplo. Boa! Você vai fazer essa campanha para arrecadar brinquedos para as crianças no Natal. Você vai fazer publicidade. Tem uma empresa que vai te ajudar nesse sentido. Mas, como saber qual tipo de criativo vai ser mais eficiente? Você tem ali uma condição no qual você não vai conseguir desenvolver tantas variedades criativas. Então, você quer saber se um criativo de carrossel ou um criativo de vídeo vai te trazer melhores resultados. Beleza, como eu posso testar isso? Por meio de um teste AB. Como funciona? Imagine que a sua campanha tem um público, certo? Beleza. A Meta, em um teste AB, vai dividir o seu público em 2. O grupo alvo, o grupo teste que nós chamamos 1, e o grupo alvo ou grupo teste 2, de forma aleatória e não sobreposta. Quem faz parte do 1 não faz parte do 2, quem faz parte do 2 não faz parte do 1. Aí, para o grupo alvo 1, eu vou mostrar o meu anúncio de carrossel. Para o grupo 2, eu vou mostrar o meu anúncio de vídeo. O que me trouxer o menor custo por resultado, quer dizer, eu precisei investir menos para gerar um resultado para minha campanha, por exemplo, uma doação de brinquedo, vai ser considerada a estratégia vencedora. Com esse tipo de resultado, eu consigo afirmar com dados que aquela estratégia é mais eficiente para esse objetivo.
Então, é uma alternativa também que nós, enquanto anunciantes, utilizamos bastante dentro do nosso dia a dia como profissionais de marketing. Vamos rever, então, algumas dessas considerações relacionadas com a publicidade e com o marketing, de uma forma geral, nas plataformas da Meta que nós vimos. Na parte de objetivo, é importantíssimo que você alinhe com objetivos desse mundo real, né? Com o que você realmente deseja alcançar. Na parte de público, é importante que você defina qual é o seu público-alvo ou quais são as pessoas que você deseja atingir, combinando públicos com os seus conjuntos de anúncios se estiver trabalhando com as campanhas. No conteúdo criativo, primeiro, pensar no comportamento das pessoas e também otimizar esses criativos para a sua causa, para aquilo que você defende, para a solução que você tem para aquele problema. E na parte de mensuração, olhar principalmente para o que eu consigo fazer para mensurar o meu resultado. Quer dizer, como eu consigo medir todos os meus esforços. E nós sabemos que você tem grandes objetivos, grandes metas. Tá? É importante que você saiba que a meta, ela tem as suas ferramentas para te ajudar. Tá? Mas, realmente, nós precisamos desenvolver esse trabalho, precisamos trabalhar, entender essas mudanças, né? Que nós, inclusive, enquanto estrategistas de marketing, enquanto anunciantes, também vivemos, para que possamos nos adaptar. O mundo está em constante mudança, as pessoas estão mudando, né? O comportamento ele muda bastante, e isso exige de nós também essas constantes mudanças. Mas a grande dica é: fique de olho no seu próprio comportamento, porque isso pauta muito em como as pessoas se comportam nessas plataformas. Aqui nós vemos alguns exemplos. Vamos supor, por exemplo, que você deseja aumentar o reconhecimento da sua organização ou da sua causa nobre. Posso trabalhar campanhas com objetivo de alcance, reconhecimento da marca, visualizações do vídeo. Para mensuração, eu vou usar métricas do próprio gestor de anúncios, como o CPM, que é o custo por 1000 impressões. Posso até fazer um teste AB para verificar qual me traz um custo mais eficiente. O orçamento que você definiu no nível da campanha. Um público, um principal, um personalizado ou semelhante, dependendo do seu estágio. Com posicionamentos automáticos, quer dizer, permitir que o seu anúncio seja exibido onde a pessoa estiver navegando. Sobre a estratégia de lance padrão, você não precisa se preocupar com isso nesse estágio. E o formato do anúncio, vídeo ou imagem estática. Né? E conteúdos criativos, em geral, nós incentivamos sempre que você utilize formatos mistos. Por que formatos mistos? Se eu tenho diferentes estratégias criativas dentro da mesma campanha, eu permito que a Meta combine a pessoa com o criativo ou o anúncio que seja mais interessante para ela. Aí nós vemos um exemplo de anúncio de imagem. Né? No anúncio de imagem você pode dar um destaque ali para o seu problema ou para contar a sua história. Nós temos algumas dicas ali. Para anúncios de imagem, pode considerar publicar um infográfico sobre o teu evento de angariação de fundos mais recente ou uma imagem que destaca a sua causa nobre. Aqui nós temos um exemplo de anúncio de histórias. Né? No Brasil nós falamos só stories. Anúncio imersivo e apelativo de imagem. Por quê? Nesse formato, e também no formato de Reels, nós conseguimos alcançar todo o ecrã do telemóvel. Então é um formato bastante imersivo. Né? E com esses anúncios você pode interagir com as pessoas no local onde elas passam cada vez mais tempo, que são esses formatos de tela cheia.
Nesse exemplo que nós estamos vendo na tela, os resultados, é uma campanha chamada Parem, né, a propagação do racismo anti-asiático. A campanha alcançou mais de 44 milhões de americanos entre agosto e outubro de 2020, gerando mais de 97 milhões de impressões, quer dizer, uma média ali de mais de 2 visualizações por pessoa, e 20% de todo o alcance potencial do público-alvo abrangente. O que isso quer dizer? Imagina que eles colocaram ali um público-alvo de todo os Estados Unidos. Não tenho certeza se foi isso. Imagina que 20% de todo o público potencial foi impactado por essa campanha. Então, é realmente um exemplo muito forte aí que você pode trazer para a sua campanha. Anúncios de cadastro ou de geração de leads pode ajudar você a aumentar as pessoas cadastradas. Se você tem uma equipe que faz contato com essas pessoas que se cadastram, é uma ótima oportunidade para que você possa utilizar muito da sua experiência para depois transformar essas pessoas em apoiadores. Então é um tipo de anúncio também muito interessante. E qual que é a parte legal? Quando nós fazemos um cadastro no nosso site, eu preciso preencher todas as informações. Quando eu faço um anúncio de leads, olha só que bacana. Se o usuário, se a pessoa já tem nome, e-mail, celular, cadastrados na Meta, essas informações já aparecem pré-preenchidas. Se eu precisar somente do nome, do e-mail, do número do telemóvel dessa pessoa, com um único clique, ela já consegue confirmar todas essas informações. Então, pense nisso também. Aqui nós vemos um anúncio de carrossel. O anúncio de carrossel ele é muito interessante para nós mostrarmos ou contarmos uma história mais longa, ou mostrarmos produtos, serviços, mensagens. Tá? Para cada um desses cartões, nós conseguimos criar o seu próprio link, a sua própria ligação para enviar para uma página, né, para um site específico. Então você pode trabalhar aí com anúncios de formato carrossel também. Algumas postagens, como postagens no Instagram, você também pode organizar carrossel, mas para que seja um carrossel clicável, somente por meio dos anúncios. Principais conclusões: se você está a apresentar anúncios sobre questões sociais, primeiro, antes de você pensar em realizar anúncios, você precisa concluir o processo de autorização da categoria especial, confirmar a tua identidade e aí os seus anúncios aparecerão com rótulo financiado por. E o ponto 2, que é o mais importante, ter em conta as considerações relacionadas com a publicidade a criares a tua campanha. Gosto muito dessa tela, né, dessa parte da apresentação, que fala que as organizações sem fins lucrativos desempenham um papel importante na nossa sociedade. E a utilização das ferramentas pagas e orgânicas da Meta pode ajudar a tua organização a alcançar as pessoas certas para poderes alcançar os teus objetivos. E parece aqui que a produção está me dizendo que tem uma pessoa muito especial aqui que vai participar da nossa sessão. Então gostaria de pedir aqui para a produção que rufassem os tambores. Boa. Agora eu quero ouvir os trompetes. Muito bem. Então eu quero receber com uma salva de palmas essa pessoa. E não sei se ficou claro, mas essa pessoa muito especial que está participando conosco aqui hoje é você. Você, eventualmente, atua desenvolvendo esse trabalho de redes sociais, de marketing para uma organização, mas você pode ser um médico veterinário, você pode ser um professor, você pode ser uma pessoa de outra área que está aprendendo fazendo trabalho.
Ou você pode ser um profissional que passou por muitos anos trabalhando para diversas empresas e resolveu trabalhar por uma empresa que busca trabalhar com causas muito específicas e muito nobres. Então, de todos os públicos com os quais a gente se comunica, e eu especificamente trabalhando com treinamento, falar com pessoas como vocês é um prazer enorme e uma honra maior ainda. Então, se vocês querem continuar aprendendo, vou puxar a sardinha para o meu lado. É importante que você conheça o Blueprint, porque lá você tem vários cursos, né, de diversos assuntos diferentes, você encontra guias de estudos, você encontra as definições da meta para empresas, lembrando que uma organização sem fins lucrativos também é uma empresa, e também a parte de certificações, caso você queira se aprofundar ainda mais nesses aspectos de marketing. Falei bastante, mas quero chamar você, Nuno, para ver se temos perguntas aí para destacarmos, ou também pegar um pouco das suas impressões, ou das impressões dos nossos participantes sobre esse assunto de hoje. Muito obrigado, Murilo. A sua capacidade de comunicação é sempre uma festa. Muito obrigado, muito obrigado. Hoje a nossa assistência está um bocadinho mais tímida, pelo menos aqui no Q&A não estou a ver aparecer mais perguntas. Eu tenho uma e vou só aproveitar para colocá-la, porque eu sei que é sempre, obviamente, uma preocupação, enfim, em todas as organizações e especialmente nas organizações cujos recursos são mais escassos, que é, enfim, na publicidade, quando saímos daquilo que, enfim, quando utilizamos publicidade paga, obviamente estamos perante a necessidade de investir, mas, enfim, para além dessa questão, que por isso também é importante sabermos como usar as ferramentas e tirar partido, não é, dessas ferramentas para otimizarmos esses investimentos, portanto esse é um lado. Por outro, o Murilo hoje, e aliás penso que não o tinha feito na outra sessão, referiu-nos aqui um conjunto de componentes, aplicativos, estou-me a recordar do Pixel, por exemplo. Gostava de perceber se esses componentes, o Pixel, a API, se implicam custos do ponto de vista da utilização dessas ferramentas, para perceber como é que as organizações podem aceder a essas funcionalidades. Perfeito. Na verdade, a publicidade, sim, você precisa, de fato, investir, porém, essas fontes de dados, essas conexões, esse trabalho pré-campanhas, ele não é pago. Então, assim, você não paga para instalar o Pixel no seu site, para API de conversões, somente se você realizar uma conexão via servidor, mas aí é o custo do seu próprio servidor do site. Então não há custos extras nesse sentido. São somente, assim, já que eu vou realizar esforços de publicidade, é muito interessante que você realize essa lição de casa antes, conecte essas fontes de dados, para que você possa visualizar todo o potencial que a sua campanha pode gerar. É mais isso. Certo. Muito bem. Eu ia convidar também, já vi que a doutora Isabel Jânio também já se juntou a nós, também já lhe vou passar a palavra de seguida, mas, e se calhar até posso fazê-lo já, convidava, entretanto, enquanto ouvimos a doutora Isabel Jânio, se quem está aqui presente tiver algum comentário, porque este silêncio pode ter a ver com estarem completamente esclarecidos, ou o nível de dificuldade, ou o nível de compreensão. Portanto, aquilo que nos possam dizer relativamente à sessão e questões que possam ficar, ou sugestões, deixem-nos também igualmente no Q&A, que obviamente são bem-vindas, está bem? E se calhar então aproveitava e passava no entretanto aqui a palavra à doutora Isabel Jânio, porque consegue intervir neste momento. Sim. Obrigado por se conseguir juntar a nós, sei que não foi fácil. Obrigado, Nuno. Pois é, antes de mais quero pedir desculpa de não estar no início, mas já estou nos Açores, onde vim aqui a uma reunião e o avião atrasou-se
à saída, e isto, como é tudo com minutos contados, acabei por não conseguir estar no início. No entanto, queria só dizer que para a Entreajuda é sempre um gosto e um privilégio ser parceira deste tipo de iniciativas, com a APDSI, aqui com a Meta, para mostrar às instituições de solidariedade social portuguesas que existe hoje um poder que, se não o soubermos dominar e que se não o soubermos utilizar, pode ser desvantajoso para a comunicação que podemos estabelecer com todas as nossas partes interessadas, seja quem nos ajuda com trabalho, seja quem nos ajuda com donativos, seja também todo o público em geral que pode conhecer a atividade da instituição, e isso chama-se redes sociais. E aquilo que parece quase intuitivo, porque, por exemplo, os meus filhos e os mais novos dominam as redes sociais, quando se fala de uma instituição de solidariedade social, requer uma sabedoria, um conhecimento, requer também uma estratégia na comunicação. E, portanto, esta sessão, que já é a segunda de um pacote de 3, portanto é o nível intermédio, visa precisamente ajudar as instituições a poderem dominar aquilo que é hoje incontornável. A comunicação pelas redes é muito mais barata, chega muito mais depressa aos nossos interlocutores, mas sobretudo se soubermos fazê-lo bem, conseguimos divulgar muito melhor e chegar mais longe à atividade das instituições. Para a Entreajuda, tudo isto faz sentido na ótica da gestão das instituições, porque a comunicação é parte integrante desta gestão, porque pode trazer mais recursos, mas sobretudo porque pode divulgar melhor aquilo que fazemos. Era só isto, agradecer, infelizmente agora se calhar vou ficar sem bateria, primeiro atrasou-se o avião, depois esqueci-me do carregador, de maneira que tenho aqui a sorte de poder só agradecer esta sessão e esta parceria, este desafio da APDSI à Entreajuda para que fosse parceiro nestas sessões do Facebook e do Instagram. Muito obrigada. Muito obrigado, eu é que agradeço. Aliás, eu acho que sem a Entreajuda estas sessões não teriam sido possíveis e não teríamos sequer iniciado, porque eu julgo que é desta parceria que as nossas missões se complementam e que sentimos que valia a pena, e obviamente aqui o apoio da Meta que nos permite concretizar, enfim, com o nível de qualidade que puderam apreciar, obviamente quem conhece estes temas a fundo. Foi já colocada uma questão mais específica no que eu andei, não sei se o Murilo ou o Javier querem aproveitar para responder relativamente à questão dos meios de pagamento, quando eventualmente possam comentar. Isto para aproveitarmos ainda aqui o facto de estarmos todos juntos, sem prejuízo, obviamente, depois de partilharmos os materiais, não é, que estão aqui disponíveis e que ficarão ao dispor também, como habitualmente, como temos feito noutras sessões e na última sessão em concreto, ficarão ao dispor de todos os materiais que aqui são facultados. Mas não sei, Murilo, Javier, se quiserem comentar este tema. Perfeito. Especificamente sobre a pergunta da Tânia, existe para cada país, para cada mercado, opções de pagamento. Claro, você não vai eventualmente conseguir ter todas as opções de pagamento, como por exemplo um faturamento posterior, logo quando você cria uma conta de anúncios. Então realmente as opções disponíveis, especificamente para Portugal, estão disponíveis quando você cria essa conta de anúncios, tá? Então são as que tem lá, mas a parte da fatura, ela aparece depois que você realiza os anúncios. Então, vamos supor que você definiu ali, sei lá, 50 euros para a sua campanha, tá? Quando você exibir esses anúncios, a Meta realizar esses anúncios, aí sim você vai ter ali a fatura, tá? Então, a fatura ela vem depois da veiculação. Assim como a cobrança também, ela é feita de forma seriada, por exemplo, no cartão de crédito, depois que você atinge o limite de gasto que você definiu, por exemplo, um limite a cada 20 euros eu quero ser cobrado.
Então, cada 20 euros vai ser cobrado e a cada cobrança vai ser gerada uma fatura. Tá bom, Tânia? Obrigado pela pergunta e espero que possa conseguir aí desenvolver os seus anúncios. Não esqueça das fontes de dados. Sim. Eu penso que a questão da Tânia também tinha a ver com a questão do contribuinte, ou seja, de conseguir que a fatura exibisse o número de contribuinte da instituição, porque é importante também do ponto de vista Legal. fiscal, não é? Legal. Sim. Não sei se é uma... Pode também é possível. Quando você cadastra a conta de anúncios, você coloca as informações para a fatura. Então, ali você consegue deixar os dados para quem você quer que seja faturada aqueles anúncios. Certo. Muito bem. Eu penso que não temos... temos aqui também uma questão da Mariana, não é? De Mariana Costa, do Banco Alimentar, relativamente aos testes AB. Se o Murilo conseguir aqui dar algum exemplo. Consigo sim. Só um segundo aqui. Acho que eu vou compartilhar de uma outra apresentação. Só um momento. Enquanto isso, eu vou compartilhar aqui uma outra dica que até peguei muito da fala da Sandra, que às vezes uma dificuldade que as organizações têm é de como criar melhores postagens, melhores criativos e depois fiquem à vontade para tirar um screenshot do ecrã. Não sei se o link que eu mandei foi só num chat para os painelistas, que são algumas dicas de aplicativos de aprimoramento de foto e vídeo, que vocês podem baixar em seus telemóveis para melhorar aí as suas fotos, desenvolver vídeos. Então, são alguns desses aplicativos e mais alguns desenvolvidos, na verdade, selecionados pela nossa equipe de Creative Shop, que podem ser boas dicas para vocês desenvolverem os seus criativos. Legal? Sobre teste AB, só um segundo. Eu vou deixar aqui no link mais uma vez, enquanto eu estou abrindo aqui a de teste AB. Vamos lá. Boa. Vou chegar aqui com o teste AB. O que acontece? Em alguns casos, nós tomamos decisões com base no nosso feeling, né? Pensando que talvez aquela alternativa é melhor do que a outra, porque alguém nos falou, ou porque você tem visto mais. O teste AB, ele funciona principalmente para que você consiga tirar esse tipo de dúvida. Então, o que acontece? O seu público vai ser dividido em dois, e cada um vai ser exposto a um tratamento diferente, tá? Falando de forma científica. De forma prática, você pode ter dois anúncios diferentes. Imagina, por exemplo, que você tem essas duas imagens. Uma imagem de batons mais distantes, uma imagem de batons mais próximos. E você quer entender qual delas te traz mais resultados. Por exemplo, qual me traz mais acessos ao meu site? Esse teste AB vai mostrar, então, uma versão para uma parte do seu público, uma versão para outra parte. A que trouxer um custo mais eficiente de resultado vai ser considerada a estratégia vencedora. Esse conceito de teste AB, inclusive, já tem sido utilizado até mesmo para postagens orgânicas. Se você utiliza o Business Suite para fazer as postagens para a sua organização, você deve perceber, de vez em quando, ele te sugere fazer um teste AB. Que é o quê? Você sobe ali algumas imagens ou textos diferentes e aí ele vai comparar para ver qual traz o melhor desempenho. De certa forma, é para que você tome melhores decisões baseadas em dados, tá? Se fôssemos nos aprofundar mais em teste AB, eu diria que é possível você testar públicos diferentes, é possível você testar posicionamentos, otimização de veiculação, mas aí, olha, ficaria bem tarde para vocês aí em Portugal, viu? Porque daí eu
o assunto já entra num outro contexto, mas o teste AB é isso, um tipo de teste para que eu defina qual a melhor estratégia depois a ser aplicada com mais profundidade dentro da minha campanha. Muito bem. Murilo, temos também aqui uma questão da Joana Mendes e Ana Melo, enfim, que pergunta aqui como é que, presumo aqui de uma forma orgânica, como é que nós conseguimos o maior alcance possível, não é? Penso que muitas das dicas que o Murilo referiu, não é, se aplicam também nesta Sim. lógica orgânica, mas Murilo talvez possa aqui ajudar. Perfeito. Vamos lá, Joana. Joana e Ana, né? Joana e Ana. Nós temos algumas condições nesse sentido. Quando falamos de Facebook e de Instagram, uma dica que é interessante é que você sempre fique de olho nas novidades e nos formatos. Atualmente, por exemplo, os Reels são uma ótima opção para que você alcance mais pessoas além daquelas que já te seguem. Tá? Claro, tenho dicas clássicas do tipo, quanto mais pessoas compartilharem, ela compartilha aquilo com a rede delas. Tá? Quanto mais interessante for o seu criativo, quanto mais estimular as pessoas a se engajarem, é uma boa alternativa também. Tá? Então é buscar esses caminhos. O que não pode acontecer, ou o que não será legal, é você simplesmente virar um mural de informações à sua rede social. Como foi trazido muito bem agora há pouco num comentário, é uma rede social. Então, se as pessoas não socializarem com o seu conteúdo, naturalmente, o seu conteúdo ele tende a aparecer para menos pessoas. Então, explorar esses novos formatos, estimular que as pessoas interajam com ele, são ótimas dicas. São dicas, de certa forma, genéricas, mas são as dicas que funcionam. Os criadores de conteúdo, que são naturalmente talvez os que melhores usem, né, as ferramentas orgânicas, eles baseiam a sua estratégia nisso, em conteúdo que as pessoas sintam vontade de compartilhar, de co-criar, de comentar, de interagir, e também aproveitando novas ferramentas, como por exemplo a do Reels, do qual eu posso mostrar o meu vídeo curto ali para outras pessoas, além daquelas que já acompanham o meu trabalho, acompanham o meu Instagram, o meu Facebook. Certo. Sim, em todo caso, penso que muitas das dicas sobre a forma, sobre o tipo de conteúdos, a forma de passar a mensagem, tudo isso é aplicável, obviamente, Com também certeza. no orgânico, não é? Ou seja, sem recurso à publicidade. A constância também, né? É um ponto Sim. importante. Se você coloca um conteúdo por semana, né, o seu público ele vai naturalmente esfriando. É importante manter as atualizações, manter ali uma linha de comunicação frequente também com a sua base de pessoas que já te acompanham. Muito bem, eu penso que não temos mais questões, e por muito que eu goste de continuar nesta interação, eu acho que devemos aqui também aproveitar o tempo, e o tempo também é muito escasso para as organizações não governamentais, e portanto eu gostaria de agradecer a todos os presentes, obviamente aqui um agradecimento muito especial à Meta, Javier, Murilo, um grande agradecimento pelo trabalho, pela partilha, que penso que será muito útil para todos os presentes. Hoje também aqui em particular a Sandra Cardoso da SOS Animal, que teve aqui a gentileza de partilhar connosco a sua realidade. Fiquei com a ideia de que muitas das preocupações da Sandra foram aqui bem representadas, e muito daquilo que eram as suas estratégias também, algumas delas muito, muito coladas, não é, com algumas das boas práticas. Portanto, Sandra, acho que foi também um ótimo exemplo. Queria agradecer à Entreajuda, nossa parceira essencial também nesta iniciativa, e à doutora Isabel Jonet, no meio de tantas peripécias, ainda ter conseguido aqui dar um saltinho online e estar connosco. E finalmente um agradecimento a todos que estiveram presentes, que tiveram este tempo aqui connosco,
Esperemos que tenha sido útil. Vamos ter uma terceira sessão que iremos agendar em breve, enfim, supostamente será um nível avançado, portanto, entrar também mais alguns detalhes, mais algumas complexidades, mas mantendo este espaço aberto para qualquer questão mais simples, mais complicada, estaremos cá também disponíveis para ajudar e para tentar esclarecer. Portanto, um obrigado a todos, mais uma vez, e até breve.